Olá pessoal, iniciando mais uma aula aqui de Android. Na aula anterior nós finalizamos a criação do layout, né, da nossa primeira activity, da main activity, a parte de layout, ou seja, o formulário de login e senha. E agora nós vamos fazer a validação desse formulário aqui em Kotlin, tá? Vamos fazer a programação da parte lógica aqui no Kotlin. Para isso, primeiramente eu preciso ativar um componente, um recurso do Android muito bacana, que vai economizar muito código-fonte, que é o ViewBinding. Para eu poder fazer isso, eu preciso entrar aqui no meu módulo, aqui na camada de Gradle Scripts, no Build Gradle, módulo do projeto, módulo do app, desculpe, módulo do projeto está aqui, mas o Build Gradle, módulo do nosso projeto aqui, projeto Hello. Então, dou 2 cliques aqui. Nós temos aqui, ó, gente, essa parte aqui que é Android, tá? E ela começa aqui, ó, nessas chaves aqui, termina aqui. Eu poderia colocar aqui em cima, poderia colocar aqui no meio, poderia colocar em qualquer lugar, mas como já tem esses outros recursos já dentro do Android, eu vou colocar o ViewBind aqui, tá? São as build features, tá? São as build features, são as features de compilação. Olha só, coloco build features, e dentro eu ativo, ó, ViewBinding, recebendo true. Desculpa, gente, não é nem recebendo, é ViewBind true. Feito isso, tá vendo aqui em cima? Eu tenho que dar um sync now para que essas funcionalidades passem a valer. Basicamente, eu vou dar um sync now aqui, enquanto o Gradle faz a compilação, tudo. Aqui foi bem rápido. Eu vou lhe explicar o porquê de ativar o ViewBind. O ViewBind é o seguinte: lembra que eu falei que todos os componentes manipuláveis do Android, eles têm que ter um ID? Tá aqui, ó, TE senha, tio senha, porque são componentes onde o usuário vai digitar. O button é um componente onde o usuário vai clicar, então ele tem que ter um ID. Todos esses componentes, eles estão dentro de uma camada de res, de resources, tá? A gente entra nessa camada através dessa classe R aqui. Por exemplo, se eu quero acessar o layout, é r.layout. O nome do arquivo do layout, por exemplo. Tudo bem, mas eu acessei o layout. Se eu quiser acessar um componente específico, eu faria isso aqui, ó, find view by ID. Aqui eu colocaria o tipo do componente, por exemplo, button, e faria isso, r.id.btn entrar, tá? Aqui, com isso aqui, eu acessei o meu componente de botão. E aí eu poderia colocar um evento nele, ó, set on click listener, por exemplo, que seria o evento de clique, ou seja, quando o usuário clicasse, o programa entraria aqui. Se eu quisesse validar um campo de senha, de usuário e senha, eu teria que dar um find view by ID, colocando lá text input edit text, parará, e assim eu ia escrevendo, tá? Isso na versão normal. Como nós temos o ViewBind ativado, o ViewBind é o seguinte: quando eu dei aquele sync now lá atrás, depois que eu fiz essas modificações aqui, ó, que eu incluí essas linhas aqui, e cliquei no sync now, repare o nome do arquivo de layout, é activity main, underline main, né? Quando eu dou esse sync now, o recurso de ViewBind, ele cria um arquivo chamado activity main, que é o nome do arquivo de layout, com o final binding. E depois, para eu acessar aqueles componentes aqui, ó, em que eu teria que ficar acessando
um a um pelo ID, find view by ID, find view by ID, find view by ID, eu acesso direto pelo arquivo binding que o Android criou. Vamos ver na prática como é que funciona. Na prática vai funcionar assim, ó. Eu vou declarar um atributo da minha classe, ó, aqui em cima do método onCreate, eu vou declarar um atributo privado, modificador privado, imutável, chamado binding. By lazy significa que a inicialização, esse by lazy aqui, a inicialização do meu objeto bind aqui, da minha variável imutável bind, ele vai acontecer de forma é uma inicialização preguiçosa, uma inicialização tardia, tá? Você vai encontrar essas duas formas na internet ou na literatura. Ou seja, esse cara aqui, ele só vai ser inicializado no momento que for usado. E assim eu evito problemas de null pointer exception. Esse é um grande recurso da linguagem Kotlin, tá? Então eu tenho isso aqui, olha. Como é que eu inicializo esse cara? Lembra que eu falei que o nome é Activity Main Binding? Ó, Activity Main Bind, que é o nome do layout. Ponto inflate layout inflater, tá? É assim que a gente inicializa o nosso binding. E aqui no setContentView eu não preciso mais injetar o meu arquivo de layout direto aqui. Por quê? Porque o meu arquivo de layout, ele já foi inflado aqui, ó. Essa linha aqui é que eu estou inflando o meu arquivo de layout no meu objeto binding. No setContentView, basta eu passar binding.root. Agora sim, eu acabei de inflar o meu a minha atividade, tá? Bom, feito isso, eu vou encerrar essa aula, tá? Para a gente poder isolar essa parte de configuração do ViewBind, tá? Eu vou finalizar agora essa aula e na próxima aula eu já vou voltar para a gente poder fazer as validações dos campos de formulário, tá bom?